Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Hoje, normalmente, na nossa igreja, nós trataríamos sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, Nós, durante muitos anos, nós fizemos esse trabalho e por conta, do Covid-19, nós infelizmente não podemos estar, mas assim como foi a ceia, nos nossos lares, nós podemos também fazer a entrada triunfal de Jesus na nossa casa também, E hoje eu vou trazer a referência que fala sobre a entrada de Jesus, em Jerusalém, e vou trazer 5 lições que nós aprendemos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, amém? Essa passagem está lá em Mateus 21, eu vou ler do 8 ao 11, tá? E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então vamos lá, as 5 lições que nós podemos aprender com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A primeira, a entrada triunfal, ela confirma a veracidade das Escrituras. Os evangelistas declaram que aquele episódio havia sido profetizado no Antigo Testamento e era mais uma prova da messianidade de Jesus. As principais referências no Antigo Testamento, elas podem ser encontradas em Zacarias 14, 4, 9, 9 e no Salmo 118, versículo 26. A Bíblia, ela é digna de total confiança, por ser a palavra de Deus. Ela é verdadeira, eterna e fiel. Então, esse é o primeiro aprendizado que a gente tem com a entrada triunfal, que é a veracidade da Bíblia. A entrada triunfal projeta um período de popularidade de Jesus. Sabemos que nesse primeiro dia ele foi ovacionado, E uma semana depois ele estava sendo crucificado. Na maioria dos seminários e institutos bíblicos, se ensina que o ministério terreno de Jesus foi dividido em 3 etapas: desconhecimento, popularidade e rejeição. Certamente, o episódio da entrada triunfal revela o auge da popularidade do nosso Senhor Jesus. Quando multidão saíram ao seu encontro, Jesus nunca se deixou iludir por coisa alguma, muito menos pelos aplausos de homens e pelo delírio das multidões. Erram os que agem diferentemente do Mestre, erram mais ainda os que buscam a mira dos holofotes e a ovação dos chamados fãs. Os mesmos que aplaudiram Jesus no domingo exigiram a sua crucificação e morte na sexta-feira. É preciso ter sabedoria, prudência, humildade, equilíbrio e muito bom senso quando se lida com os ruídos dos aplausos. A serenidade de Jesus deve continuar a ser o nosso modelo e nossa inspiração. A entrada triunfal, terceira lição. A entrada triunfal, ela revela a realeza de Jesus. À medida que se aproximava de Jerusalém, Jesus era aclamado como o rei. As palavras que lhe dirigiam foram estas: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. As Escrituras deixam inúmeros testemunhos da genuína realeza do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E os seus seguidores nunca podem esquecer esse traço característico da sua personalidade e de seus atributos. Até os seus inimigos declaram sua realeza, Até os inimigos temem ao Senhor, pois assim fizeram constar da inscrição que lhes puseram sobre a cabeça quando foi crucificado. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Rei da glória, descrito no Salmo 24. Seu reino é universal. E a quarta lição que a gente aprende: a entrada triunfal testifica da humildade de Jesus, Jesus era humilde.
Os evangelhos declaram que Jesus entrou na cidade montando sobre um jumento. Jesus consentiu grande alvoroço feito por sua entrada em Jerusalém, porque era necessário que toda a cidade tomasse conhecimento desse feito. Uma grande razão daquela explosão popular certamente foi a ressurreição de Lázaro, mas Jesus não superestimou a sua entrada na cidade, tanto que preferiu montar sobre um desprezível animal de carga para aquele momento célebre. Jesus jamais trocou a modéstia pela ostentação. Ele renunciou aos tradicionais ornamentos históricos usados pelos reis e se vestiu de absoluta humildade. A humildade não ofusca o brilho da grandeza moral, nem elimina a autoridade espiritual. Quinta lição e última, né? A entrada triunfal nos ensina a lição da extraordinária influência de Jesus. 2 milênios são passados desde que a cidade de Jerusalém testemunhou a entrada triunfal de Jesus. Não foi um acontecimento político, senão espiritual. Jesus não usou armas, senão a da paz e do amor. Ele não tinha a intenção de combater contra o Império Romano, mas contra o falido império de Satanás. Para nascer, Jesus escolheu a obscura cidadezinha de Belém. Para morrer, optou pela de Jerusalém. A redenção das almas de todos os homens e mulheres continua a ser o feito da sua morte, né? É o resultado da morte de Senhor Jesus. E a semana da sua morte começou com essa entrada triunfal, cujas lições permanecem imperecíveis e altaneiras, objetivas e exuberantes, para a glória de Deus e nossa edificação espiritual. Então, a Ele seja a nossa contínua admiração, a nossa adoração e a nossa profunda exaltação, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória por todo o sacrifício. Então, né, assim, hoje nós não podemos estar trabalhando com essa entrada triunfal, né? Todos sabemos o motivo, há uma necessidade, mas essa entrada triunfal pode ser dentro da nossa casa. A gente pode celebrar esse momento, né? O início de tudo, relembrar, né, o sacrifício feito pelo nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Estejam atentos às recomendações e fiquem na paz.